Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Senta aí na poltrona, porque hoje o papo é sobre trabalho e realizações e a gente trouxe uma figura muito importante para o nosso município. Vamos deixar um suspense, a gente vai ficar um pouco má nesse começo, porque a gente tem uma missão que a gente lê mensagens sempre quando começa o nosso podcast. A gente lê uma mensagem e vamos ver o que vai estar reservado aqui para nós. Vamos lá, olha só que saiu. Por mais inteligente que a pessoa pode ser e não tiver humildade, o seu melhor se perde pela arrogância. A humildade ainda é a mais bela da sabedoria. E essa pessoa tem tudo a ver, né? Ela é humilde e sábia. Por sinal, a gente está falando aqui de valores relacionados ao trabalho, uma pessoa que tem uma história, porque aqui a gente vive em uma região de pioneiros, né, Cris? Você não é pioneiro, mas eu sou, mas e ele Eu sou migrante, mas eu adotei Cacoal como minha cidade. Ela é minha. Ele é mineiro do interior de Minas Gerais, chegou em Cacoal há mais de 50 anos e vendia tecidos e roupas para os primeiros pioneiros. E, além disso, ele teve uma vida em outras áreas de atuação, que a gente vai saber daqui a pouquinho, e muita história para contar. Mas isso é só uma parte da história, né, Cris? Vamos matar logo essa curiosidade? Apresenta o Vamos nosso convidado, então. com vocês, o senhor Divino Cardoso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Cris. Boa noite, Carol. Boa noite, Lombardi. E boa noite à população que estão nos ouvindo neste momento. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de falar alguma coisa referente a vários assuntos, né? Progresso de Cacoal, região, do estado de Rondônia, né? Sim. É isso aí. Olha aí que legal. Olha, antes para a gente dar continuidade aqui, já vou pedir para vocês, que é de praxe, né? Curte, comenta, segue a gente aí no nosso podcast Comunica Mais, compartilha, porque o conteúdo aqui é denso, né? É intenso, né? Muita É informação. muito A gente geralmente passa de 1 hora, viu, gente? Então prepare-se aí, compartilha nas suas redes sociais, YouTube, Instagram, tem o link lá, a Cris postou do Comunica Mais no Instagram e pode mandar para todo mundo. Vai ficar gravado, mas agora é ao vivo, nesse momento. É ao E vivo ó, e a eu tô cores. com o celular aqui, vocês podem comentar, mandar mensagem, pode curtir aqui pra gente ver e ler também o que vocês estão comentando aqui, porque a gente vai ler também depois das interações. É verdade, eu falei que ele é mineiro, né, Cris? Mas você fez uma pesquisa histórica aqui para saber de onde ele veio de Minas Gerais, não é da capital. Tá aqui É. o nome da cidade, eu não sei o que falar. Veio de que cidade, seu Divino? Fala pra nós, assim. Governador Valadares, Olha aí. ou seja, Conselheiro Pena, que Valadares é uma cidade polo, e ali a cidade vizinha, assim como é o caso de Cacoal. A minha cidade, eu nasci mesmo em Conselheiro Pena, e que Valadares fica é mais conhecida, né, próxima, né? Sim. É a razão que eu falei que é de Valadares. A Cris pesquisou um pouquinho, ela já sabe algumas coisas da sua vida lá em Minas Gerais, né, Ai, Cris? não, é que a gente já conversou e ele tem muita história bacana. Eu falei assim, um pessoal que precisa ouvir, porque é ensinamento e aprendizado para todo mundo aí. Ter uma visão empreendedora é diferente quando fala um pouquinho daquela história que o senhor rachava lenha, conta para nós. O pessoal precisa escutar. Bem, gente, essa história de rachar lenha, eu vou dizer o seguinte. No meu entendimento, a gente abre porta e a gente mesmo fecha a porta. Eu, aos 17, 18 anos, eu sou criado na área rural, né? Minhas raízes são rural, mas eu tive a necessidade de estudar e fui estudar em Santa Rita do Itueto, eu sozinho, e trabalhava durante o dia em serviços diversos e à noite a gente estava estudando, ia para o colégio, certo? E as coisas não eram fáceis. E o que ocorreu? Tinha uma família que era um comerciante, era o único praticamente um comerciante mais bem estruturado,
E eu procurei fazer amizade com essa pessoa. E um dia, chegando ali na casa dele, a mãe dele me pediu: Divino, você não parte uma lenha para mim? Eu digo: parto, dona Saviva. Aí fui lá no quintal e parti essa lenha, deixei uma boa quantia de lenha partida. Eu vi que ela sorriu com os olhos, agradecendo. Aí, uns 8 dias depois, eu voltei na casa dessa pessoa. Chegando ali, eu não esperei ele me mandar pedir para partir a lenha. Me pediu uma vez. Aí eu já, na segunda vez, já eu mesmo já fui lá, tomei iniciativa, parti a lenha e eu vi que a senhora ficou agradecida e me ofereceu um cafezinho. Tu quer tomar um cafezinho? Eu digo: aceito, obrigado e tudo bem. Com aquela partida dessa lenha, eles passaram a ter liberdade para me pedir para fazer as coisas. Porque a pessoa tem que ser proativa, ser dedicada, ser camarada, né? Porque quando a pessoa é muito ruim, você nem pede ele para fazer nada, né? Não é assim? Quando a pessoa, Uhum. você percebe que a pessoa não tem boa vontade, não tem, a gente nem pede para fazer, né? Sim. Mas eles passaram a ter liberdade para me pedir para fazer as coisas, porque sabia que eu fazia. E eles tinham uma venda, e o depósito deles era do outro lado da rua. E ele trabalhava só ele com a esposa. Então, os serviços diversos que eu falo, ali eu carpia da quintal, fazia cerca, essa coisa toda. Mas eu virava, mexia e passava ali na venda. Às vezes, quando eu chegava, ele falava assim: Ô Divino, você chegou na hora, rapaz. Pega para mim lá um, um saco de arroz ou de feijão. Era tudo, vinha em saco de 60 quilos. Não é essa facilidade que é hoje, que vem tudo em pacotinho, não. Naquele tempo era tudo, né? Aí ele me achava bom porque ele não queria deixar a venda, o armazém. Trabalhava só ele com a esposa. Então ele ficava aguardando assim para ir lá buscar, mas não tinha tempo. Aí quando eu chegava, eu encontrava a solução. Você era o office boy, praticamente. Exatamente. Com isto, com essa boa vontade, com essa disposição que eu tive de fazer, de servir, eu passei, caí na graça deles, certo? Caí na graça deles. E no decorrer dos tempos, ele mudou para Governador Valadares e eu fiquei lá em Santa Rita. Fiquei, assim, sem pai, certo? Mas resolvi ir para Ipatinga, ou seja, Usiminas, Vale do Aço e tal, né? E tinha um comerciante que era comerciante lá em Santa Rita e que tinha mudado para Resplendor, que é uma cidade maior. Aí eu, passando assim na calçada, a dona do comércio me chamou. Ô moço, vem cá, faz favor, Ricardo, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei: olha, eu estou indo para Ipatinga. Fazer o que lá? Eu vou trabalhar. Você não quer trabalhar comigo? Porque ela via eu trabalhando lá, À à disposição. disposição, ela já me se interessou. Eu digo: olha, depende. E acabei acertando com ela, com o casal, e fui trabalhar com eles. E prestei o mesmo serviço que eu fazia lá em Santa Rita, eu fazia também cá, eu assumia as responsabilidades, certo? Tudo bem. Mas eu era simpático mesmo, meu primeiro patrão, certo? Que depois ele fez um outro negócio em Governador Valadares e me mandou um bilhete. Divino, venha que eu estou precisando muito de você, certo? Aí eu guardei aquele bilhetinho um dia de sábado, no dia de domingo seguinte, eu fui na igreja de manhã, certo? Na Aham. escola dominical, e depois, na hora do almoço, porque eu ganhava livre lá, né? Morava lá com eles lá. Eu falei: olha, eu estou indo embora. Ah, você está indo embora? Eu estou indo. Aí ele disse: mas não dá para ser amanhã? Eu falei: não, não dá não. Porque eu tinha uma mágoa, assim, não era mágoa, porque a dona que me contratou falou para mim assim: é o empregado se falar comigo que
vai embora, amanhã eu falo para ele hoje. Aí eu guardei aquilo ali e falei, olha, certo. E, conclusão, fui trabalhar em Governador Valadares com o meu primeiro patrão, certo? E as coisas são assim, né? A gente, às vezes você passa por momentos, né? Mas o Senhor toma os caminhos, né? Não é verdade? É verdade. E a nossa vida é isso aí. Olha, gente, tá vendo aí a história? E tudo tem um lado de reflexão. Isso eu falo assim, para quem está nos assistindo, trabalha em um emprego, a gente ser dedicado, a gente ouve muito, isso aqui não tá na minha função do trabalho, né? Não, você vê o exemplo que tá, que inspira a gente, que a gente precisa ter esse dom de servir, né? Então, o seu divino serviu lá. E quem olha o seu divino fala, será, né? Não, o seu divino teve as dificuldades dele, e ele está contando aqui para nós, ó, até rachar a lenha ele fez para servir o seu ex-patrão, né? Olha que legal, né, Que Carol? idade o senhor tinha nessa época, seu divino? 18 anos. 18 anos, né? Tava começando a vida. Sim. E nem sabia que Rondônia existia. Só para te fazer uma retrospectiva. Não, não sabia, não sabia. É isso que a gente quer saber. Ah, Como que veio parar Rondônia ou Rondônia veio parar na sua vida? Como isso aconteceu? interessante essa sua pergunta. Na década de 70, o governo federal fez uma campanha para ocupar a Amazônia. E o alvo da campanha, o slogan era esse: integrar para não entregar. Do INCRA, né? Aí foi quando, de fato, existia aqueles boatos que eles iam tomar a Amazônia, aquela coisa toda, e o governo então tomou essa iniciativa de ocupar a área, né? Aonde foi implantado vários projetos de colonização, Cacoal, Jaru, e afinal de contas foram vários projetos. Então, o meu patrão na época, que já era outro, me convidou. Divino, vamos para a Transamazônica? Aí eu, Transamazônica? Rapaz, tá. E a gente recebia aqueles material de propaganda do DENIT, do DNR, aonde falava da ocupação que precisavam de ocupar a Amazônia, ocupar esse território. E eu topei, porque eu não tinha perspectiva de ir em Minas. As oportunidades já eram mais difíceis, né? Poucas. E eu vim para Rondônia com ele, certo? Ele carregou uma carga de ferro em Goiânia para entregar em Porto Velho. De Goiânia a Porto Velho não tinha nada de asfalto, era só estrada de chão. Que ano era isso? Foi em 71. 71. Nossa. Certo, 71. Vocês não eram nascidas ainda. Não. Tá? Aí, conclusão, pegou essa carga para levar em Porto Velho. E era tudo estrada de chão, como você acabei de falar. E coincidência que ali, aqui na BR, depois da Fiat, o caminhão quebrou. E o meu patrão foi a Ji-Paraná, naquele que chamava Vila Rondônia, buscar essa peça do caminhão. E eu fiquei ali na carga. Não tinha nada, uma venda, aqui não tinha uma venda, uma referência qualquer comercial. Os colonos faziam as suas marcações, 500 metros de frente por 2.000 de fundo. Era isso que tinha. Então a agricultura era para subsistência, porque não tinha aquele consumo. Era muito. Era rural, muito né? Muito rural, né? Certo. Eu fiquei ali e em frente aonde o caminhão quebrou, tinha uma casa. E eu cheguei nessa casa, cumprimentei e tal, e perguntei, como é o nome deste lugar? Aqui é Cacoal, é o Seringal Grande Cacoal. Cacoal? Por que esse nome de Cacoal? O cacau é nativo. Aqui, esse nome de Cacoal, porque o cacau aqui é nativo. E aonde tem cacau, a terra é boa, produz. Olha aí. Certo? Aí eu continuei a conversa ali e acabei descobrindo que ele também era de Minas, porque eu sou mineiro, né, Uai? Uai, sou. E ele também aí afinou melhor o papo, certo? Eu
Como meu patrão demorou a chegar, eu andei uma volta na lavourinha dele, vi que a terra era boa, certo? Eu digo, puxa vida, mas que terra boa isso aqui. Vendo lá as pias de arroz e tal. Tudo bem. Ele chegou, nós fomos embora, mas eu fiquei com o nome de Cacoal na cabeça. Olha, gente, Cacoal, essa terra boa, isso aqui. Olha, se a gente pudesse pegar uma terra, né? Mas eu solteiro não tinha chance, que só podia pegar a terra quem era casado, tinha família e tal. Tudo bem. Mas eu fui morar em Ji-Paraná. Depois de uns 9 meses, 8, 9 meses que eu estava em Ji-Paraná, teve uma ocupação de terra aqui em Cacoal, que obrigou o INCRA a entrar e cortar, a entregar para os colonos. Aí eu conversando lá com um amigo, ele falou assim, olha, rapaz, está surgindo um lugar aí, tal de Cacoal. Começou a estar com uns 10 dias, já está com umas 20 barracas, 20 casas. Falei, Cacoal? É lá onde o caminhão quebrou. Olha, É lá que eu Já vou. bateu alguma coisa, Já esse bateu. lugar é diferente. certo. Ah, eu não esperei 2 vezes. Naquela época eu estava mascateando, era camelô, mascateando, O senhor a figura do trazia de Minas mascate. as coisas. Não, de Manaus, Manaus. tal. Tudo bem. Aí eu estava mascateando. Aí quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu não esperei mais nada. Arrumei lá, e peguei a minha mala e parti para Cacoal. Passei aqui ali no centro, ali onde está o plano de economia e tal. Ali era o centro nervoso de Cacoal ali, né? Certo? Aí fui lá na casa dele, lá, que era o único conhecido que eu tinha, e falei, olha, eu estou precisando de um pouso essa noite aí. Vou ficar aqui, né? Mas amanhã eu já... Não, divino, fica aqui, porque demorou... Deu tempo de eu fazer uma boa amizade com essa família, né? Certo? Fica aqui, tem um lugar para você. Eu fiquei ali naquela noite e no dia seguinte eu já levantei e fui oferecer minha mercadoria, certo? De barraca em barraca e tal. Então. Eu vendi 25 cortes de vestido num dia. Eu ganhava 10 cruzeiros em cada corte. Eu falei, puxa vida, ganhei 250 hoje. E ganhei 250. Aí voltei para a Vila de Rondônia, de Paraná. Esse meu amigo perguntou para mim, como é que foi lá? Você foi para Cacoal? Como é que foi? Aí eu falei para ele, ele disse, por que você não vai para Cacoal então? Eu digo, falou, vai, coloca lá uma banca e tal. E eu acabei com essa conversa e tal, e topei. Ele me ofereceu, eu tinha 800 cruzeiros. 800 cruzeiros, para você ter uma ideia, se eu fosse fazer uma comprinha de roupa, eu acabava com o dinheiro. Aí ele falou, você não tem um dinheiro? Eu falei, não, eu tenho 800 cruzeiros. Não, faz o seguinte, você me compra esses 800 de mercadoria, eu te vendo mais 1000, certo? E você vai. Aí eu topei, e ele preparou a mercadoria, que ele tinha muita experiência com aquilo, né? E eu vim para Cacoal, e é a razão que eu estou até hoje. Olha, Cris. Com 800 cruzeiros. Olha como é que conheceu. Cris, Oh, só sabe um pouquinho da história dela, né, seu Divino? A Cris tem umas histórias também de aventura. Era uma aventura estar aqui, não era? Sim. Era tudo inesperado, só sabia onde ia ficar, sabia o que ia comer. Não era assim? Sim, Uma espécie de acampamento, né? é Que verdade. funcionava. Imagina isso. olha. Consegue visualizar isso, gente? E hoje o plano está com 50 anos, comemorando 50 anos de empresa, né? Então, para quem está assistindo a gente, cara, não é para qualquer um, né? E o É pessoal está verdade. comentando aqui, eu quero ler um pouquinho. Lê. A Gil tá dando boa noite. Tem a Lidiana Oliveira dizendo boa noite, está assistindo pelo convite do amigo Solimar. A Ivanice dos Santos, boa noite, meu querido amigo Divino Cardoso. Elisângela Suruí, boa noite. Divino Cardoso é um grande amigo do meu sogro Fernando Suruí. O pessoal tá comentando O aqui. pessoal tá assistindo. Gente, daqui a pouco chega a 600 visualizações. A gente já chegou, viu? Ó, a gente já tá com 600 pessoas. 267 visualizações, gente. Muito Vamos chegar a 1000 obrigada. hoje, gente. Ó, Chama vamos todo bater mundo. aqui. Ó, e já tá entrando mais. Boa noite, Cris. Muito bom. Este homem
foi patrão, meu amigo de trajetória, lindas histórias. Eu tenho muito orgulho de ser um colaborador. Olha É o isso. Braining. Sim. Amarilson, relatos como surge a cidade próspera e pujante. Olha isso. Só ó. poético. Falando Mais nisso, seca, qual é uma É. cidade pujante, certeza. né? com Que certeza. abrigou muitos imigrantes. O Divino veio de Minas, tem outros que vêm de outros estados. todo o É uma Brasil. cidade maravilhosa, né? A Cris gosta muito de ditados e frases, né? Pra gente puxar alguns ganchos. A Cris escreveu aqui uma frase. Ah, escrevi. Quem planta tâmaras, colhe tâmaras. Não Só que ela colhe. explicou, não Não colhe colhe tâmaras. tâmaras. Explica um pouco isso, porque a gente vai entrar em outro assunto agora. Isso é um provérbio árabe. Quem Eita. planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque a tâmara demora o quê? Mais de 100 anos para produzir o fruto. Então, quem vai De colher 80 a 100 anos. 80 a 100 anos. Quem vai colher não é a gente que planta. É É a o- nossa geração, né? Uns plantam e outros colhem, né? E o senhor Isso. fez isso, O senhor né? tem isso como filosofia de vida também? Não, sim. Na verdade, quando fala assim, vamos falar e plantar umas. Não, vai demorar demais para produzir. Não, mas não demora não. E é assim, um planta, o outro colhe, né? Aí nós temos uma série de exemplos na vida pública que você faz, às vezes, alguma coisa e o benefício, quem vai receber é outras pessoas depois de não sei quanto tempo que vai receber aquele benefício. Ah, Né? Que foi plantado lá, alguma coisa que foi feito, né? é verdade? verdade. Isso tem a ver com outro assunto que a gente vai falar agora. Total, ele Você- plantou muita coisa Muita aqui, né? coisa. Falando nisso, foram duas trajetórias na vida política, não é isso? Dois períodos como prefeito de Cacoal. Foi né? exatamente. Dois períodos, 1989 a 92 e 97 a 2000. Conta um pouquinho pra gente aí, a gente sabe que tem a ver com a história de duas grandes universidades em Cacoal, o seu momento, digamos assim, na história, né? Como é que foi isso? Olha, é interessante essa sua pergunta. Na verdade, eu fui prefeito por 2 mandatos. Naquele tempo não tinha reeleição, né? Foi 89 a 92. Aí saí, fiquei 4 anos fora, voltei às minhas atividades e retornei de 97 a 2000, certo? Eu posso dizer para você que foi assim uma administração abençoada. E o senhor Hoje. plantou muitas tâmaras, né? Que tem gente que está colhendo agora. Mas fala para nós a respeito. Eu falo assim, eu vim de Maringá e quando eu vim e pesquisei Cacoal, a gente joga, deu um Google, né? A gente pesquisa e eu falei, nossa, Cacoal tem faculdade federal, faculdades particulares. Isso mostra que a cidade é pujante, igual a Marilson falou aqui, realmente Cacoal é pujante. E o senhor teve participação, não teve? Tive. Note só uma coisa. Interessante que no primeiro mandato de prefeito, o meu prefeito que eu sucedi a ele, que eu sou Josino Brito, tinha assinado um protocolo de intenção com a Universidade Federal de Rondônia. Aí logo que eu cheguei na prefeitura, apareceu esse protocolo de intenção do Sr. Josino, que ele fez com muito carinho até. Aí os meus assessores disseram para mim, prefeito, você não tem nada a ver com o ensino superior. Como prefeito, o seu compromisso é com o ensino fundamental. Você Olha não aí. pode aplicar ensino superior. Aí me orientou, e olha, tem que ter cuidado porque de recurso da educação dá cassação de prefeito. Pintaram um quadro assim, né? Uhum. Aí eu digo, tudo bem. Falei, olha, mas será que se a gente não achar uma maneira de apoiar aqui a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, não vamos perder aqui para outro município? Naquela época existia uma rivalidade entre Cacoal e Pimenta Bueno. Alguém falava que Pimenta era maior tudo bem, existia essa rivalidade. E tinha um deputado estadual, né, em Pimenta, que era o Sr. Vicente Homem Sobrinho.
um homem muito habilidoso, muito competente. E eu digo, ó, cuidado que senão o Vicente leva essa faculdade para Pimenta. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. E acabamos ajeitando para unir funcionar no Colégio Maria Aurora. Funcionou um ano ali no Maria Aurora, certo? A prefeitura fornecia algum material de expediente, 2 professores e tal. Começou. No ano seguinte, já apareceu material de expediente e mais 2 professores. E a conclusão? Aonde é que vai construir a Uni? Né? Havia necessidade de colocar, porque o Colégio Maria Aurora foi cedido por um ano, mas não podia continuar ali. Aí veio a disposição dos acadêmicos em comprar o material de construção. Olha isso. E a prefeitura, como tinha pedreiro, carpinteiro, tinha mão de obra, a gente vai fazer. Aí foi quando através da prefeitura, compramos 3 alqueires e meio de terra onde está o NIR, e a família Tomeleiro doou mais 3 alqueires. Então ali são 6 alqueires e meio de terra. É o campus mais bem localizado do estado, é Cacoal. Fica próximo da rodoviária, E é né? enorme ali, né? Fica Tá próximo da gigante. rodoviária, Muitos né? cursos hoje, né? E o que aconteceu? Conseguimos, conseguimos construir 2 pavilhões daquele e a bateria de banheiro. E assim as coisas foram funcionando. Então a Unir teve um papel muito importante. Teve pessoas que, como existia falta de professor, tinha professor que trabalhou ali voluntário para atender os alunos. O senhor Joaquim Violato, que é o pai do Luiz Violato, foi um que lecionava de graça na Unir, porque não tinha contador, assim, de professor, e ele fez, não só o São Joaquim, mas outros profissionais, que eu não me lembro de todos, que colaborou para que a Uni acontecesse. Que É, história, Sônia, que né? história. Mas eu sei que essa foi uma realização importante, a gente vai falar já já de educação na década seguinte. Porém, eu queria saber do senhor qual foi a maior satisfação, que essa foi uma delas, né? Como prefeito que o senhor teve em foram 2 mandatos, né, Cris? É muito tempo. Olha, uma das realizações um benefício muito grande que teve para Cacoal foi o saneamento básico. Agora, aí eu vou explicar para vocês. O meu secretário do planejamento era o doutor Leonan, ele era arquiteto. E um dia ele chegou para mim e disse assim, prefeito, vamos fazer um projeto de saneamento básico para Cacoal? Eu falei, o que é isso, secretário? Aí ele discorreu, vai acabar com as fossas, vai acabar com água derramando pelo meio da rua e tal. E eu disse, olha, prefeito, isso às vezes, se eu fizer esse projeto, talvez que não vai sair no seu mandato, essa obra. Vai sair no mandato do seu sucessor, talvez. As tâmaras, Certo? Estamos começando as tâmaras, essa foi o processo das tâmaras. Olha, mas eu faço esse projeto, mando para lá, algum empreiteiro vai interessar por isso, porque a prefeitura não tem condição de fazer saneamento básico. Quem faz é o governo federal, essa coisa assim e tal, tá? E eu digo, pode fazer. Aí foi feito o projeto de saneamento básico para Cacó, essa área central da cidade todinha, né? A bacia do Pirará, da bacia do Pirarara, Pirará. que é aquela casinha lá embaixo, onde é o ponto mais baixo de Cacoal, né? Certo? Que o esgoto é por gravidade, né? Que vai, né? Aí, de fato, não saiu no meu mandato o recurso, saiu no mandato do meu sucessor, que é o senhor Orlandino Ragnini. Uhum. Eu, depois de 4 anos, voltei, porque como não tinha reeleição naquele tempo, certo? Fiquei 4 anos fora e voltei. Terminei a obra, porque não deu tempo dele terminar. Eu terminei a obra e inaugurei. Olha aí. E o progresso, então as coisas foram acontecendo. Qual é destaque no saneamento, né? Eu acho Altíssima cobertura, né? Sim, exatamente. Olha, hoje parabéns.
Cacoal tem uma. Eu não tenho bem a certeza, mas deve ter mais de 90% da cidade é atendida com esgoto sanitário. É um Agora, privilégio, viu? Tem isso muita é cidade raro. antiga. Agora a minha pergunta, ela falou assim, primeiro destaque de realização. Qual que é a sua segunda? Porque tem, né? Tem mais, mas e Tem aí? mais, mas A eu sua não vou destacar. segunda, assim, que você se orgulha muito. É bastante, né? São bastante realizações assim que a gente se sente orgulhoso de ter realizado. Um outro projeto que foi muito importante foi o chamado Procampo. O que era o Procampo? É a quinta, oitava série na área rural, aonde com isso segurou mais o homem do campo, ficou lá, né? Sim. Porque não tinha estrutura para mudar para Cacoal. E, resumindo, nós implantamos esse projeto, se você quer saber, ele funcionava no sistema supletivo. Todo dia o professor deslocava da cidade para as linhas e retornava de lá na boca da noite, bem de tardezinha, né? Certo? Mas eu entreguei no final do meu mandato 450 diplomas de oitava série, certo? Isso é inédito. Hoje é muito fácil, mas naquele tempo era muito difícil. E esses ex-alunos que estudou no Procampo, de vez em quando eu encontro com alguns deles por aí, né? A gente não conhece, não sabe quem é, mudou tudo, era criança hoje, né? Uhum. Aí fala para mim, olha, seu divino, eu te dei uma obrigação que eu não consigo pagar. Eu digo, o que que é? Ah, eu estudei no Procampo. Olha só. Certo. Aí a pessoa, às vezes são advogados, profissionais, empresários, que teve a oportunidade de estudar, certo? E as coisas foram acontecendo. E muitas outras realizações que a gente tem a satisfação de dizer que nós participamos, né? É o caso, por exemplo, do aeroporto de Cacoal. Aí, pronto. O aeroporto de Cacoal, gente, para a gente é um orgulho muito grande. É o aeroporto mais bonito da região norte do Brasil. E é Certo? verdade. Bem, com essa ampliação que foi feita, né? Bonito, né, agora? Lindo, né? Legal. Quando você chega, você dá até a impressão seguinte, eu estou em Cacoal. É. Não é verdade? Aí, como o aeroporto de Cacoal, como a cidade de Cacoal é conhecida como a capital do café, né? Sim, A capital do café, sim. e merecida esse título, né? Quer dizer, quem vem de fora, aterriza em Cacoal, naquele aeroporto maravilhoso. Aí, para completar, uma lavoura de café bem aí na linha de frente ao aeroporto. É um cartão postal, né? Cartão postal. Não sei se vocês Sim, entenderam. dá pra ver. Lindo, lindo. Né? Está de parabéns o proprietário, que é o Nério, né? Está de parabéns. E porque isso enriquece ainda mais, né? O nosso Enriquece ainda mais município. o nosso município, né? Sim. Um aeroporto aquele bem estruturadinho, né? Não é que tão grande que também, mas dá para atender muito bem a nossa população, né? Aeroporto, capital do café. Sim. E falar em café, vamos fazer justiça aqui ao meu amigo Bento. Olha, Dom Bento. Dom Bento, o café dele. Hoje eu tomei um cafezinho lá no Plano da Economia, mas o café dele é ótimo. Certo? Premiado. É um orgulho, podemos nos orgulhar de ter, por exemplo, um café como aquele que está ganhando o Brasil e o mundo, certo? Saindo de Cacoal. É Certo? verdade. Com Esses certeza. dias eu mandei café daqui pro Japão, mas fez maior sucesso o café de Aqueles Cacoal. seus parentes Eu japoneses, mandei, eu vou tentar, vai que dá certo. Foi. Foi, o povo, nossa, que delícia. E ganhou prêmio o café de Ganhou Cacoal. muitos prêmios. Os Suruís estão com parceria com a Três Corações, lá de Minas. Sim, estão. Cacoal, gente, é nome no café, né? Pois Nome é. no café hoje em Olha, dia, né? Destacou olha, muito, você falar né? nos suruís, né? Os nossos amigos aí da Suruí, Cinta Larga, né? Olha, a gente fica feliz porque eu que acompanhei desde o início da década de 70, como eu disse, via a situação dos nossos índios aqui, né?
que naquele tempo andava nua, aquela coisa, e hoje estão produzindo, certo? Produzindo banana, certo? Banana da terra, e produzindo O café, café. café que não valor, né? Sim, Certo? A gente fica feliz de ver os índios tudo bem, muito bem vestidos, né? sim. Certo? Sim. Mais é o seguinte, é uma prova que o trabalho produz o progresso, né? Com certeza, a gente Olha está que falando de frase. trabalho e prosperidade. Trabalho produz progresso, né? Exato. E Cacoal tem umas coisas, eu comentei com uma pessoa esses dias, não parece uma cidade do interior. Me choca no bom sentido a quantidade de coisas que são pioneiras aqui, né? Essa coisa do café, essas histórias do seu mandato, essa questão do saneamento básico, são graus e degraus que a cidade alcançou que muitas capitais no Brasil não têm, gente. A gente não tá aqui, todo mundo puxa a brasa para Cacoal, Educação, mas Cacoal saúde, tem né? referência, né? Olha, Referência. você falou certo. Cacoal, nós somos referência na educação e na saúde. Sim, Estamos muito bem estruturados, gente, na saúde, certo? As empresas estão aplicando. E uma coisa é o seguinte, eu tive uma experiência recém de submeti uma cirurgia e vou dizer para você, os aparelhos, os equipamentos que tem em Cacoal não deve nada lá os de São Paulo, não. Olha aí. A diferença é só o preço, porque aqui é muito mais barato do que lá. olha só. É Não, com verdade. certeza, imagino. Isso aí eu sei. Aqui é mais barato do que. Certo. E o senhor tem um filho que tá indo pra medicina, né? Já é médico. Já é médico. É Dico. o Gabriel. O Gabriel. E o filho do senhor também, né? Ah, O Júnior. Divino Júnior. O Júnior. O Gabriel já é médico e o Júnior está estudando, tá, olha, Dando orgulho. tá levando sério. E tem que ser. Falando em estudo em medicina, a gente tem que falar do maior polo de educação em medicina regional, não só de Cacoal, que é Verdade. a Facimed. Como surgiu, que é outro empreendimento que nasceu aí dessas tâmaras que estão vindo ao longo do tempo. Como é que nasceu Eu essa falo. história da Facimed? Olha, eu passando pela prefeitura e vendo a falta de médicos, se hoje falta médico, você calcula naquele tempo. É A verdade. falta que tinha de médico profissional da área da saúde. E depois que eu saí da prefeitura e tal, né? Quando veio a ideia de atuar no ramo de educação, certo? Aí eu fiz e faço parte desse projeto, e eu disse o seguinte, olha, vamos tentar o ramo da saúde. Aí, eu digo, não, pode ir, falta médicos. E, conclusão, que o primeiro curso que nós conseguimos foi enfermagem. Mas já foi um grande passo, né? Sim. Certo. Aí as coisas foram acontecendo e, ultimamente, medicina. Depois que nós conseguimos o curso de medicina, o MEC demorou 10 anos para autorizar outros cursos. Agora você calcula que quanto foi importante a Facimed para Cacoal. Que Cacoal tem 2 momentos, antes da Facimed e depois da Facimed. É verdade. É verdade. Se não fosse a Facimed, não teria condição do hospital regional funcionar. E se não fosse o hospital regional funcionar, a Facimed não tinha condição, porque onde é que os alunos iam estagiar? É verdade. As coisas foram se encaixando, né? Sim. Certo? E tá aí o resultado. A gente fica todo orgulhoso de ver alunos que estudou aqui com a gente, foi para fora, teve sucesso, né? E Teve sucesso profissionais. né? Muitos voltaram e estão aqui atendendo, né? Tem vários médicos que se formaram, foram para fora, completou, e estão aí prestando um trabalho para a população, certo? É as tâmaras que Tâmara pra Você tá caramba. vendo, gente? Olha, tá vendo? Gente, para quem chegou na live, não é live, né, Cris? No podcast. agora. Podcast. Gente, a gente está falando de tâmaras, você não está entendendo nada. É porque a Cris disse que quem planta tâmaras não colhe Olha, tá. tâmaras. Isso é um ditado oriental, né, Cris?
O assunto são as tâmaras. Porque a gente está falando de uma pessoa que está plantando há mais de 50 anos na vida útil de trabalho e que as tâmaras serão colhidas muito mais tempo depois, não é isso? Tem gente que vai curtir Virou a metáfora mais de hoje pra as frente. tâmaras. E eu vou ler ainda comentários que está surgindo agora. A Vanderleia Kester está falando, é exatamente isso, eu estudei no Procampo e era muito difícil se deslocar naquela época para conseguir estudar na cidade. E lembrando que as nossas aulas eram nas quintas-feiras. A Marluce entrou dizendo boa noite, dando palmas. A Ivanice dos Santos, eu também estudei no Procampo. Olha Meu só, Deus, está surgindo na linha 7. E esse tempo, o meu pai era vaqueiro na fazenda do seu divino. Meu Deus, Meu olha. Nindim. O tempo que era bom. Olha Olha. isso, que legal, né? Eu nem esperava isso, né? Nem esperava. Você vê manifestações assim, né? Espontâneas. É. E realmente foi um grande trabalho, porque evitou que as famílias mudassem de qualquer maneira para a cidade. Poderia, às vezes, o filho se envolver com coisas que não prestam, né? Que ele manteve lá e eram professores muito bem, o mesmo professor que dava aula aqui em Cacoal, são os que foram lá nas linhas, Sim. certo? A tirar a dúvida dos alunos e tal, né? E eu tenho que falar de Procampo, gente. Meu pai é veterinário, ele tinha uma loja chamada Procampo. Você lembra, seu Diogo? Ah, eu Na lembro. General Osório, tá, gente? Ficava ali onde fica a loja de roupa hoje. Chamava Procampo, a loja dele. Eu lembro disso aí. Aí ele fala do Procampo, eu lembro do meu pai, né? Aham. Porque também foi pioneiro. E realmente não tinha uma coisa que as pessoas ficam muito chocadas, Cris. E a gente tem que lembrar que a gente estava falando de uma época que mal tinha energia elétrica aqui em Rondônia. Sim. Era uma É o início dificuldade, dos né? anos 90. Eu só lembro dessa época. O que a gente vivia, eu lembro assim de algumas coisas, mas quem vivia a vida útil de trabalho, eu era adolescente, criança, eu não lembro de algumas coisas. Como que era essa fase? Eu lembro que isso aí foi um ponto muito importante de Rondônia, a fase sem energia elétrica, que aí tinha motor que trazia linhão e depois chega a energia elétrica. Vocês imaginam como era aqui? Só lembro de algumas situações relacionadas a isso, Dilene? Que isso é impressionante. Lembro dessa parte, eu não tenho saudade, não. Não, também não. A gente comia iogurte estragado. Olha, Do a mercado. energia, os motores eram em Pimenta Bueno. Olha, Agora você vê, era em Pimenta Bueno, só que quando a energia chegava aqui em Cacoal, perdia muito, não tinha estrutura de transformador pelo meio do caminho, quer dizer, 40 quilômetros de linha, era igual um tomatezinho assim, sabe? E era um verdadeiro sofrimento. Você vê a energia fraquinha que chegava, né? Vinha de Pimenta Bueno. Sim. No decorrer dos tempos, aí esses motores eram motores de motor a diesel, né? Uma despesa enorme. E era um maquinário muito antigo, muito primitivo demais, né? Certo? Aí instalou esse motor depois de Pimenta Bueno, instalou em Cacoal. Puxa vida, que coisa só. já né? melhorou. Já melhorou, porque agora a energia agora já chega mais forte em casa, né? Ah, Certo? Mas não tinha condição de atender toda a comunidade. Não tinha condição de atender toda a comunidade porque não tinha mesmo, não tinha recurso e tal. Quem salvou a nossa pátria nessa continuação foi o Teixeirão, nosso governador pé quente, que ajudou muito esse estado, né? Olha, Aí me lembro que na instalação desses motores foi trabalho do Teixeirão. Instalou o motor aqui, instalou em Rolim de Moura. E quando disseram o seguinte, rapaz, que a energia não era a noite toda, era só até as 11 horas. sim. Você deve ter lembrado disso aí, Lembro. né? Era lampião e vela. Tá. nossa. Quando aconteceu que entrou esses motores, quando disseram o seguinte, assim, olha, agora tem energia 24 horas. Eu falei, mas não precisava de ter. 24 Agora, né? De madrugada dá para desligar. E eu pensava, Né? quer dizer, a gente não estava acostumado com ele. E as coisas foram acontecendo e graças a Deus, Rondônia é essa beleza que nós estamos vendo hoje, não é verdade?
Terra Estamos próspera, aí, né? estamos aí, a posição de Rondônia é privilegiada no contexto nacional, né? Sim. Rondônia cresceu muito até hoje, vai continuar crescendo, não é verdade? Cresce acima da média, né? Cresce acima da Nacional. média. Olha, temos um governador que tem sido um sucesso muito grande, né? Tem sido muito grande. E deu o primeiro mandato, o segundo mandato. Eu espero que vai acontecer muitas coisas boas para o nosso estado. E para a Sim, nossa cidade também, né? com certeza. Seu Divino, o Plano Economia comemorou 50 anos, né? Então o senhor tem uma história muito, tem uma bagagem muito bacana aí também como empresário. E o que diferenciou de antes para hoje? Ficou mais fácil, mais difícil? Ou como que é em relação ao comércio, assim? Olha, eu falo para vocês que as coisas nunca foram fáceis, certo? Nunca foram fáceis, sempre são difíceis. E quando se fala em crise e tal, eu escuto essa história já há muitos anos, né? Mas eu falo que aquele que dedica aquilo que faça com amor, com determinação, e as coisas acabam dando certo. Pode ser quem for que está no poder lá em, né? Se você fizer a sua parte, você vai colher os frutos, né? É, Você vai ter sucesso. Agora, tudo que você for fazer, fazer com muito amor, né? Com muito sim, amor, com muita determinação, né? Certo? Porque nada cai do céu assim, né? Nada cai do céu. é Se verdade. aparecer alguma coisa também com muito fácil, pode desconfiar que alguma coisa está errada, Alguma coisa está né? errada, né? Eu tive a sorte de ter esse meu patrão que eu falei, que a gente partiu além na casa dele, um homem muito correto. Ele é falecido hoje, muito correto. Aí falou para mim assim: Divino, você tem muita vontade de ganhar dinheiro. Eu sei. Olha, mas quero falar para você o seguinte: quem tem muita vontade de ganhar dinheiro que nem você, tem que ter muito cuidado, porque às vezes aparece um negócio que você acha que é muito bom, quando menos espera, você cai em dificuldade. Aí ele disse assim: ó, tudo que for suspeito, você nunca queira para você. É suspeito? Não. Aí eu não entendi o que era suspeito. Eu digo, o que é suspeito? Ah, não, suspeito é contrabando, é entorpecente e tal. Aí eu digo, o que é entorpecente? Aí ele explicou, tadinho. E então eu sempre tive isso comigo, eu guardei bem esses conselhos dele. Tudo que for suspeito, você não queira para você. Logo que eu cheguei, logo que eu estava começando a vida aí aqui em Cacoal, um dia em Ji-Paraná, uma pessoa virou para mim e disse assim: Divino, você está precisando de dinheiro? Eu falei: ué, quem é que não está precisando de dinheiro, né? Eu falei, por quê? Ele falou: não, tem um dinheiro aí. O dinheiro você pega no dia 1º do mês, no dia 30 você tem que pagar, certo? Tem que pagar. E o juro é uma coisinha muito pouca, Uhum. mas aí ele falou, eu digo, só que é bico calado, não pode falar. Eu falei, ué, mas como é que é isso aqui? Ele falou, não, esse dinheiro é do correio. Naquele tempo não tinha Banco do Brasil no interior, só tinha da agência do correio. Então se alguém, mas existia o chamado vale postal. Vale postal. Era um talão de cheque, e lembro que até a capinha dele era preta. Aí quando alguém quisesse viajar de um estado para outro, não é essa facilidade que tem hoje, que você faz o Pix, né? Certo? Você ia no Banco do Brasil, Aham. comprava esse valor que você queria, dava o dinheiro ali, eles te davam, então, através do correio, o vale postal, Nossa. certo? Aí você podia viajar, era dinheiro aquilo. Era só você assinar no verso do cheque, tá. Como aqui no interior não tinha Banco do Brasil, só tinha os agentes do correio, os agentes começaram a fazer
trambique, Sim. fazer vale postal frio. Como se o dinheiro entrasse, a pessoa ia para São pegava o dinheiro aqui, naquele tempo a VASP tinha um aviãozinho, fazia aqui, era um bandeirante de Paraná e Cuiabá. Certo. A pessoa pegava isso aí, ia para São Paulo, fazia as compras, a dinheiro, porque chegava lá, fazia dinheiro do vale postal, Ah, meu Deus. certo? E tudo bem, movimentando, né? Aham. Só que eles passaram a observar que Ji-Paraná era um lugarzinho pequeno, como é que dava tanto vale postal daquele jeito, né? Certo? E foram presos os 2 agentes do Correio, um era em Pimenta Bueno, era o Orlando, e o Antenor em Ji-Paraná. E mais 3 comerciantes que foi pego com a boca na botija. Nossa. Certo? Que tinha pegado, feito vale postal frio. Quando eu fiquei sabendo que era golpe, porque eu não peguei, Sim. disse, rapaz, aí a notícia correu, né? Não é essa facilidade hoje, não. Era boca a boca, né? Olha, tá preso, tá, tá. Eu falei, graças a Deus, me ofereceram isso aí e eu não peguei, certo? Então eu sempre procurei levar minha vida assim, com muita humildade, certo? E fazendo as coisas com segurança. Tá Se eu te vendo? tá contando Integridade, né? uma das histórias, que ele deve ter centenas de muitas histórias aqui, mas aí eu quero, aproveitando esse gancho, perguntar uma coisa. Quando você chegou aqui, que era o que a gente falou antes, uma aventura, já ocorreu na sua mente naquela época dizer assim, não, esse lugar aqui é selvagem, eu vou voltar para Minas Gerais. O senhor já pensou em arredar o pé para trás? Já teve essa... Não, Nunca? não, não. Foi assim, amou assim o lugar, nunca pensou. É, Aí, quer dizer, não, ele nunca pensou, viu? Olha não, aí. não. É um Não. homem obstinado, Sim. É, né? determinado, né? Determinado. E olha que exemplo que ele tá contando a história aí, né, gente? Pra gente não entrar em coisas, né? Olha aí, que exemplo. Com né? certeza. Que vem Até porque, fácil. como eu falei que aqui era uma terra de ninguém, digamos assim, não existia nada, né? Era uma coisa assim, era quase um acampamento na época, né? Então vinha todo tipo de gente pra cá também, né? Rondônia era meio perigoso nessa época também. Eu lembro que meu pai chegou aqui com uma terra, estava grilada. Na semana seguinte, a única coisa que ele tinha era a terra. Então foi uma aventura, foi difícil para todo mundo, né, seu Divino? É realmente para os corajosos e pioneiros morar num lugar como era Rondônia, né? Naquela época. Ah, é. Olha, se fosse olhar assim da dificuldade, né? Se fosse olhar isso, eu não ficava, não, né? Porque vieram aqui, achou que. Não, foi embora. Depois voltou, viu o progresso todo acontecendo, né? Certo? Mas eu sempre tive muita convicção, muita determinação a respeito de acreditando de fato na nossa cidade, nosso estado, né? Sim, Rondônia é um estado maravilhoso, né? sim. Terras boas. Olha, regularidade das chuvas, né? Olha, podemos dizer que nós somos privilegiados. Rondônia é privilegiada. A chuva aqui tem regularidade, é bem diferente de outros estados aí que às vezes sofrem. Graças a Deus que conosco aqui não, né? E hoje tem ar-condicionado, gente, tem energia elétrica. Ah, Vocês têm noção que a gente vivia à base de velho e lampião? meu Deus. Ó, e Eu era falando daquelas aqui, que passava o dedo na vela assim. Ó. tem a Marli Boeck. A família Boeck veio em 1977. Gente, com quanta esse, gente olha, online. o pessoal tá comentando muito. E com esse bate-papo me reporta a essa fase da minha vida, mas e bom que Cacoal está linda, é gratificante ter esse efeito de perto da história. Parabéns. Família Boeck, Quer. tá dando parabéns. Obrigado. Obrigado. Edivaldo Pascal, grandes histórias de vida e aprendizado. O pessoal está curtindo muito, está comentando. Obrigada, pessoal. Pode comentar, vou tentar ler todas as mensagens de vocês. E olha, a gente está vendo aqui histórias maravilhosas que a gente aprende, né? Aprende com exemplo. Seu Divino é um grande exemplo, tem grande admiração. Sou sua fã. Sou sua fã.
Você também, né, Carol? Eu falei, olha, eu conheço eles, eu conheço com a Gil, há quantos anos, gente? Os anos, né? Isso faz assim décadas e décadas. É, Não tem muito tempo, não. Umas décadas. e é extraordinário ver essas histórias maravilhosas que o senhor vem contando aí. Tem uma história que eu gostaria que o senhor contasse, que também é um exemplo que o pessoal vai escutar, é do sapato furado. Ah, do sapato furado. Isso aconteceu lá em Minas. Lá em Minas. Como eu falei com vocês que eu fui criado na área rural, minhas raízes é agrícola, eu fui para estudar e como eu disse que eu fazia o serviço geral ali, fazia bico, né? Certo? E o sapatinho naquela base, né? E um dia de domingo eu pisei assim, uma pedrinha entrou no, o sapato estava furado, né? Sapato furado. Falei, puxa vida, meu sapato furou, certo? Rapaz solteiro com sapato furado, muito desagradável, né? Certo? E o senhor caminhava muito naquela época, né? Aí eu, como que eu vou fazer? Mas aí vem aquela hora assim que você tem que tomar decisão, né? E tinha uma pessoa que era amigo, que tinha dois animais de carga, e um dia ele falou para mim assim, olha, se precisar dos meus animais de carga, carrega, pode pegar, tá lá todos os animais lá, tem dois animais muito bons, descansados, certo? Me oferecendo aqui. Eu peguei esses animais e fui lá para Terra Fria, tinha laranja. Aí comprei 11 centos de laranja. Olha, eu saí 6 horas da manhã de Santa Rita sem tomar café. Andei o dia todo sem almoço, certo? E, conclusão, quando foi 9 horas da noite, eu estava chegando dentro de Santa Rita com essas laranjas, certo? Com essas laranjas. E eu ia para vender em Resplendor, que é uma cidade maior. Eu me preparei ali, resumindo o seguinte: e os ônibus, a gente colocava essa bagagem em cima, aquela jardineira, você deve ter, pelo livro de história, você deve ter visto, certo? Aí, conclusão, com esse trabalho que eu fiz de enfrentar esse dia de serviço aí, e andar o dia todo, como eu disse, e o ônibus saía de 6 horas de Santa Rita para Resplendor, eu tinha que ensacar essas laranjas, colocar lá em cima do bagageiro e tal, mas quando eu cheguei dentro de Resplendor, consegui vender essa laranja, apurei. Ó, olha só, ele trabalhava o dia todo. Se fosse trabalhar uma diária, era R$ 500 cruzeiros. Com esse trabalho que eu fiz das laranjas aí, eu fiquei com 22 conto. Que eu vendi essa laranja a 2 conto cento. Era 11 centos, quer dizer, 11 centos de laranja eu vendi. O senhor vendeu tudo. Vendi tudo. Graças a Deus que eu vendi tudo assim para uma pessoa só. Aí eu falei, agora, né, eu vou numa pensão, vou almoçar, porque lá chamava pensão. E fui, almocei e tal. Falei, agora eu vou comprar meu sapato. Aí fui lá numa loja de sapato, né? Eu quero ver um sapato. Aí, qual o melhor que tem? Eles mostraram aí. Eu peguei e comprei por 9 contos sapato, certo? Oh, meu Deus, graças a Deus. Agora eu não estou mais com sapato furado, né? E tudo isso o senhor fez com sapato furado. Com sapato furado, né? Que não tinha outra opção. A dificuldade era Que muito exemplo. grande, né? Certo. Mas, olha, gente, a verdade é que a gente tem que fazer a parte da gente, né? Fazer a parte da gente. Confiar em Deus acima de tudo para nos dar saúde e fazer a parte da gente, né? Certo? Não ficar, como é que se fala assim?
A gente fica de mimimi, né? Com um monte de sapato lá e o senhor com um furado, né? Não é, Carol? Você gostou dessa história? Gostei. E, na Nossa, verdade, gente, adora, né? a gente tá no mês do trabalhador, para quem tá chegando agora, e a gente tá falando de trabalho, e nada melhor do que falar de pioneirismo, né, Cris? Como é que tá o nosso tempo? Ó, estamos com 420 pessoas online. Tem Olha, mais comentários, vou ler mais um aqui. A Maria Ivani Alves de Assis, a minha família chegou em 1972. O pessoal pioneiro tá tudo assistindo. tá tudo assistindo, É, gente. tá tudo assistindo. E é muito bom, né, ver o comentário do pessoal aqui. E também, Carol, o Seu Divino é esse exemplo, né, para muita gente que segue. Então, o pessoal da loja está aqui presente, os seus filhos. Um abraço para Gil, o Adriano, o Divino Júnior. Um abraço para Dona Luciana. O pessoal que está assistindo lá da loja está tudo em peso aqui assistindo, vendo essa história que motiva a gente também. Olha, vamos parar de mimimi, né? É. Nossa, o Divino com sapato furado, carregou não sei quantas mil laranjas. E olha, E vendeu exemplo, e vendeu tudo, né? E o senhor tem esse dom mesmo, né? Para venda, para empreendedorismo. Eu acho que é um dom, que é uma. Que é desde sempre, né? Pelo que a gente está vendo, que a história de vida é ligada a isso, né? Eu digo para você o seguinte, além do dom de vender, de comercializar, Cacoal, eu devo muito a essa cidade. Essa cidade que me acolheu, né? Eu com 18 para 19 anos, solteirinho, né? Aventureiro lá de Minas Aventureiro, Gerais. né? E esse povo me acolheu, me apoiou, que tanto é que eu fui prefeito 2 vezes Sim. e tal. O povo votou na gente, depositou um voto de confiança, né? Sim. Eu espero assim e tenho a certeza que a gente não decepcionou o povo, não, certo? Sim, com certeza. Olha aqui o comentário do Júnior Borges Souza. Obrigado e por mais gente assim como o Senhor Divino. Olha, exemplo de Gente, vida. muito comentário. Hoje a gente está tendo recorde de comentários, Cris. Seu Divino, para a gente encerrar, o senhor tem um conselho para quem está assistindo a gente? Olha, que conselho o senhor daria? Se bem que já saiu tanto conselho aqui, né? Mas assim, para fechar com chave de ouro. Puxar com chave de ouro. Gente, olha, conselho. Até alguém fala assim, de conselho se fosse bom ninguém dava, vendia, né? O senhor vende pano, vende calçado, vende. Eu acho que o nosso conselho, qualquer situação que você encontrar, lembra que existe um ser superior que é Deus. Esse está nos olhando, está nos vendo em qualquer lugar que nós estivermos. E o nosso conselho? Confiar em Deus e fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. Sair do sofá, né? Isso Sim. aí. Sair do sofá e batalhar que as coisas acontecem. Né? Nada cai do céu assim, nada cai do céu. Você tem que fazer a sua parte. Gostou? Aí, ó, Cris, viu? Gostou? Olha, gente, você que está nos assistindo aí, sentada na poltrona, na sua cama aí, olha aí que conselho. A gente é regido por um Deus superior divino maravilhoso e que você faça por onde, né? Saída da poltrona, esperar que Deus vai preparar. Não é assim. Você tem que fazer a sua parte. É o conselho do seu divino. E aí, Carol? Vamos Gostei das tâmaras, mas na verdade tem uma outra coisa rapidinho que eu vou falar aqui, gente, que eu também sei, ele não falou, mas eu sei muito paisagismo de árvores que não são tâmaras em Cacoal também foi na sua época, né? Paisagismo da cidade, né? Exato. Olha, essas árvores que hoje nós estamos vendo aqui no centro da cidade, foi plantado pelo seu Josino Brito. Bem, mas quando eu peguei, o prefeito assume geralmente 1º de janeiro, né? Sim. Então essas árvores estavam bem fininhas, estava começando, eram muda recém-plantada. E nós fizemos assim uma campanha para conscientizar que tinha que preservar aquelas árvores, certo? E houve assim, um respeito muito grande. E essas árvores cresceu e, né, Cacoal está linda, 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 né? Certo? Nós teve a nossa participação. Assim como teve a nossa participação o Parque Sabiá, lá Isso, olha aí. também. no antigo BNH.
que ali tem uma fonte de água ali, e nós, naquela ocasião, ali era um depósito de lixo, as famílias jogavam os lixos ali, e nós fizemos aquele parque ali, Para as e famílias para ali, as famílias, né? E tá bem Uhum. agradável lá, né? E tá bonito, Sim, né? tá lindo. É, o Tá cada vez prefeito, mais o bonito. prefeito tá cuidando bem, né? Tá, Tá. estão cuidando bem. Dia As praças de Cacoal estão bonitas, né? Tá bonito. Aliás, tá tudo bonito, né? Tá, Cacoal Tudo bonito. Cacoal, somos suspeitos, né? Todo mundo aqui é bairrista de Cacoal, né? Olha, tem muito parabéns aqui. A Gil Belarmar Carvalho tá dando parabéns. Marluce, Erineia, Teodoro Jordão. Nossa, é muita gente. É muita gente. Eu fico tão feliz, né? Porque aí essas histórias estão fazendo parte do pessoal que está assistindo em casa. Ai, E eu é um lembro, arquivo né? histórico, né? Porque, na verdade, seu Divino, muito que a gente pesquisa sobre a história dos pioneiros, eu vou ser sincera, eu achei no livro da senhora Lourdes Kemper, né? Nossa pioneira Lourdes Kemper, finada Lourdes Kemper. E a gente tem que trazer, digamos assim, um arquivo vivo, não é só o livro, né? A gente está trazendo informação histórica aqui, né? Isso é história, né? É É verdade. história sendo contada, né, Cris? Lourdes Kemper. Se encontra muita coisa, mas muito pouco registro, né, seu Divino, que eu tô querendo dizer, escrito dessa época. Então a gente está aqui resgatando histórias oralmente, que na verdade são histórias que podem ir para o livro de história, né? São histórias para a posteridade É aqui, isso aí. não é? Olha, a gente vai encerrar hoje com 410 seguidores. O pessoal participou muito e eu fico muito feliz com esse podcast enriquecedor. A gente sai diferente aqui, né? Com certeza. E muita gratidão pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar alguma coisa assim da nossa cidade, né? Nosso estado. Com certeza. Nunca tinha entrevistado o senhor, né, seu Divino? Acho que foi a primeira vez. Não. Nunca, gente. Eu já entrevistei tanta gente. Acho que eu já entrevistei metade dessa Você cidade. tá emocionada. Nunca tinha entrevistado ele. Eu falei, emocionada. nossa, Cris, eu acho que eu nunca entrevistei a primeira vez. Que bom. Muita Ficou satisfação. feliz? Oh, com certeza. É, A gente é um ouve uma história, privilégio. aprende, né? É um privilégio ter o seu Divino Cardoso aqui com a gente nesse podcast Comunica Mais. Parabenizar por essa oportunidade, pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Obrigada, gratidão a todos, obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, por estar participando aqui com a gente no podcast Comunica Mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.